Senhoras, senhores, muita luz e muita paz em nossos corações. Convidamos a todos para mentalizar energias de paz, de luz, de amor e de benevolência com as graças do Pai. Vamos pedir a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, para entrarmos em sintonia com o nosso anjo guardião, espírito mentor protetor, Dr. Fritz. Iniciarmos o acolhimento fraterno diariamente a partir das 12 horas, do meio-dia, horário de Brasília, no Brasil. Se você puder divulgar o trabalho dessa live, que é inteiramente gratuita, é o acolhimento espiritual e é o acolhimento fraterno. Durante a live, entregamos ao Dr. Fritz a condução. A cirurgia espiritual atua no corpo espiritual, no corpo fluídico do espírito. Não há qualquer incisão no corpo físico, não substitui os atendimentos médicos, mas trabalha com o magnetismo, como forma estudada por Mesmer, chamado mesmerismo, e também com os fluidos de cura, conforme estudado no capítulo 14 de A Gênese, a origem de Allan Kardec, a origem e natureza dos fluidos. Deixamos então nas mãos do Dr. Fritz, médico alemão espiritual, nascido em 1838, ou 1853, desencarnou em 1918, mas ele veio para o Brasil antes e trabalhou com as falanges Francisco de Assis e do nosso querido Aleijadinho, trabalhando com a caridade, com o amor. Sem mais delongas, entregamos ao Dr. Fritz a atividade caritativa. Você pode, durante o atendimento, deixando suas rogativas, seus pedidos, que a espiritualidade irá oferir esses cuidados. Agradeço àqueles que compartilham a live, que dão like para ela não cair, mas sempre lembrando que é uma atividade inteiramente gratuita. De graça dai, de graça recebes. As cirurgias espirituais precisam ser sempre gratuitas. Essa é a cláusula que nós assinamos como médiuns de efeitos físicos e efeitos de cura antes de reencarnar e durante a convocação da espiritualidade. Com o Dr. Bezerra de Menezes, trabalhamos cerca de 15 anos aprendendo com os trabalhos de desobsessão. E agora iniciamos esse ano o trabalho com o Dr. Fritz de mediunidade e cura. Então eu peço perdão por qualquer insuficiência da minha parte em atender todos os atendimentos necessários. Mas é alguém aqui tentando fazer o melhor que está a seu alcance, com respeito, com carinho, com amor, sobretudo com fé em Jesus. Quero dizer, palavras do Dr. Fritz, que nesse momento nós não representamos uma religião apenas. Nós representamos os obreiros do Cristo. Então, qualquer religião que você professe, seja você um evangélico, um católico, um espírita, um umbandista, um protestante, um hinduísta, um muçulmano, um jesuíta, um judaico, você aqui é bem-vindo, desde que aceite o Cristo como nosso obreiro maior. Pedimos agora, quem tiver o domínio das suas emoções, pode fechar os olhos. E pedimos, nosso Senhor Jesus,
que nos abençoe e protege hoje, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo, Dr. Fritz, com a graça de Deus e com a graça de Jesus. Fundamentados no estudo da metapsicologia, muitas pessoas dizem: eu sonho e vejo imagens quando sonho. O notável estudioso Maury, no fim do século XIX, início do século XX, afirmava que todas as imagens vistas momentos antes de adormecer, como se tivesse uma pequena areia na fina película da retina ocular, produzia aquela areinha nos olhos, cristais de luz, aos quais, ao adormecer, produzindo na química entre os nervos que ligam o nervo óptico aos neurônios cerebrais, imagens fantásticas que Maury asseverou ser fenômenos hipnagógicos, ou seja, fantasias ao adormecer. Porém, Maury não atestava o fato de que quando ele acordava ou despertava, minutos ou segundos céleres depois de adormecer, via as imagens fantasmagóricas, os monstros de roupa desajustada, os monstros despenteados ao pé da sua cama. E ele dizia: por Deus, são fantasias hipnagógicas. E com isso ele faz diversos tratados científicos. Um deles serviu até mesmo de base para um livro notável de Sigmund Freud, de 1900, A Interpretação dos Sonhos, onde nos primeiros capítulos, o pai da psicanálise e da metapsicologia do inconsciente anotou que todo fenômeno hipnagógico faz parte do inconsciente na arquivologia dos sonhos, e que os sonhos são movimentos psíquicos a fim de evitar ou proteger a vanguarda do sono. Quem sonha, dizia o mestre Vianney, é porque está dormindo. Mas será mesmo que toda fantasia produzida pelos olhos com a retina fechada, com a íris isenta do banho de luz, estaria à guisa de uma fantasia hipnagógica, de uma ilusão, de uma fantasmagórica? E se disséssemos que Maury, estudado cerca de mais de um século depois, pela psicologia dos espíritos, seja um médium de efeitos físicos, que doava de seu ectoplasma para os espíritos em torno que lhe eram vingadores do passado, lhe assustarem, espetarem com pequenas estacas de madeira fluídica seus pés e fazerem cócegas embaixo dos seus braços, para que ele sonhasse com a velha Inquisição e se sentisse, então, torturado. Será mesmo que a ciência prova que tudo é fenômeno hipnagógico? Por que o espírito não pode ser desdobrado? Porque o espírito não possa ser imortal? Por que não há questões tão isentas de falácias espirituais quando nós nos damos conta de que há vida além da vida? Muitos podem dizer: por que Dr. Fritz voltaria depois de mais de 70 anos de trabalhado com o notável amigo Zé Arigó, que fora-me um assistente nas guerras, desencarnado e reencarnado no Brasil, localizado pelas nossas falanges trabalhadoras, fazendo cirurgias espirituais? Zé, como chamava,
Arigó, por ser o predinome da ingenuidade, da bondade e do coração afável. Por ser muito bondoso, muitas vezes foi criticado. Sua intervenção espiritual era feita com objetos pontiagudos e quase sempre não havia sangramento nas suas incisões. Porém, eram outros tempos, tempos em que ainda os códigos da medicina humana, apesar de rígidos, ainda faziam certas vistas grossas. Nos dias de hoje, com a chamada era virtual, com o conhecimento de que o teu Wi-Fi, que rege eletronicamente o aparelho celular, conectando-te com as redes virtuais do Brasil e do mundo, com canais como o TikTok e outros canais, os eletrodos são sensíveis ao ectoplasma do médium. E a força da vontade atuando com o espírito trabalha na molécula, trabalha na essência. E se tu tiveres fé, não é necessário mais intervir no corpo físico. Isso é obra da medicina humana, é obra da neurologia, é obra das ciências. Trabalhamos aqui com a metapsíquica espiritual, com a metafísica ectoplasmática, com a ciência da alma. Quando nós dizemos aqui à distância que o espírito recebe a inflexão de luz, é porque estamos vendo, não com os olhos da matéria, não com os fenômenos hipnagógicos de Maury, o notável estudioso, não com o inconsciente de Sigmund Freud ou Carl Jung. Estamos vendo com os olhos desdobrados do espírito, onde Monsenhor Allan Kardec grifou no capítulo 14 de A Gênese a manipulação dos fluidos e um laboratório do mundo espiritual. Os próprios milagres do Cristo foram efetuados por magnetismo, magnetismo de cura, com a diferença de Jesus era o próprio canal de Deus. Os médiuns como Homero Roberg e outros médiuns de efeitos físicos, como Bruno Roberg também seu filho, operam através do fenômeno de ectoplasmia, doando seu aparelho mediúnico para que os espíritos atuem nos fluidos, os fluidos envolvam aqueles que estão assistindo essa live ou que vão acompanhar com fé a sua gravação do atendimento, e esses fluidos operem no perispírito ou psicossoma, atuando então na desmaterialização das larvas e bacilos mentais. O próprio Maury, notável cientista, dizia em ipsis versus: às vezes estou a adormecer e vejo pequenos pontos obscuros pairando sobre meus olhos. Que seriam esses pontos, senão areias, pequenas irritações da retina e do globo ocular? E nós dizemos com toda certeza, essa areia fina, esses pontos obscuros, que muitas vezes nublam a visão do sonhador, ou então causam alucinações, ansiedade e síndrome de pânico em muitos médiuns ainda não educados da sua faculdade de desdobramento psíquico. É exatamente os bacilos psíquicos, os vibriões mentais. Que são os vibriões mentais? Quando tu te alinhas com pensamentos da esfera metafísica e pensares assim: eu queria que meu vizinho quebrasse a porta de casa. Realmente a porta dele não quebra. Não tens tanta força para atuar como um médio batedor. Mas o vizinho se sente nervoso. Ele fica irritado e não sabe por quê. A vibração negativa o envolve. E dessa forma o que acontece? Ele mesmo esbarra na porta. Dessa forma a tua vontade atuou no fenômeno hipnagógico de Maury. Te sentistes fraco por doar fluido por uma causa ruim. Agora o que farias tu, ó minha irmã, meu irmão, se colocaste a tua vontade para agir em nome do Senhor? Se ao invés de pedir que o vizinho batesse a sua porta no dedão e quebrasse uma topada o pé, se mentalizasse: eu quero que ele se cure de suas dores,
Eu desejo que ele se cure de seus medos. Eu desejo que ele prospere na vida. Ele sentiria um frescor. Ele sentiria um ar, um vento suave na sua face. E notadamente ele sentiria o amor de Jesus. Vós sois deuses, disse Jesus. Porque deuses operariam contra o próprio ser humano? Porque as curas espirituais, os fenômenos metapsicológicos, a cirurgia espiritual seria obra do demônio, não é a obra do demônio. O demônio não cura, o demônio machuca. Alguém já viu o demônio sem um garfo nas figuras mitológicas? Alguém já viu um demônio dizer assim: vai passar a sua dor, meu irmão. Eu te amo mais que tudo. Você é filho de Deus? Não. Duvidar é o teu direito. Acreditar é a tua fé. Se tens medo, todos nós temos. O medo é um fenômeno humano. Dizia Friedrich Nietzsche, o filósofo do martelo do século XIX. Humano, demasiado humano. Realmente somos humanos, demasiado humanos. Mas por que o humano que há em vós não pode rebelar-se contra o peso cadavérico do materialismo e aceitar as mãos sagradas de Deus operando em teu espírito? Se teu espírito, se teu olho é bom, nada vês além da verdade. Mas se teu olho é mau, tudo vês com sombra. É mais fácil acusar os jovens médiuns que chegam para curar do que acolher um humilde trabalhador que gratuitamente só quer fazer o bem. Teoricamente, Mauri estava certo ao dizer: o homem também alucina. Porém, essa alucinação que vos pervaga no espírito é, não por outra vez, a força do pensamento atuando de forma errônea diante as paraxias, as metafisiologias e todas as arquivologias acásticas da culpa erradicada milênios a milênios de todos nós, que há 2000 anos crucificamos o Cristo. Chegou o momento de descrucificar o crucificado. Somente assim iremos curar a nossa alma. E a alma que se cura, o corpo também é curado. Curai a alma e viverás. Enfermai a alma e adoecerás. Lá fora, as ondas fluídicas rebatem em reverberos nas paredes das casas. O inconsciente coletivo, como apregoou o nobre Carl Jung, está sofrendo por diversas enfermidades psíquicas. Hoje não encontramos mais quase nenhum jovem que se anime a ler um livro de 500 páginas, ou mesmo um idoso que venha jogar dominó na praça. Tudo é muito líquido, como dizia o estudioso Bauman. Tudo é muito perspicaz, muito rápido. É mais fácil ver um Reels ou um vídeo de 30 segundos do que assistir uma palestra de 30 minutos ou 1 hora e meditar na sua ação intra-energética, endógena. Mas eu não venho aqui hoje apenas dizer verdades que não me pertencem, mas sim ao Cristo e a Deus. Eu venho como em outras eras, como dizia o nobre Espírito da Verdade na obra O Evangelho e o Espiritismo. Eu venho como em outras eras curar. Me chamaste, aqui estou. Quem tem dor, diz o nobre colega Dr. Bezerra de Menezes, tem pressa. E a sua dor aqui é validada. Mas nós não prometemos cura, mas te convidamos a te autocurar, a acreditar no poder do magnetismo espiritual, da união do espírito com a matéria, do médium com os trabalhadores, e através da fé, acompanhem comigo agora, passo a passo, a cirurgia espiritual. Iniciaremos da base, do crânio, e vamos descendo até o corpo, concluindo com um passe e aclimatando os vossos corações, pedindo a Jesus piedade, aos filhos pródigos que somos, porque sua casa, Pai, é o nosso coração, e a essência de Deus está em nossa consciência. Inspire e expire profundamente por 3 vezes.
lentamente, toque na base. Dores intracranianas, dores de cabeça, afasia, depressão, são muitas vezes equívocos da mente que foi acrisolando o estresse, acrisolando a mágoa, deixando o pensamento negativo tornar-se enfermo. A tua falta de energia não é, nesse instante, na larga soma da questão, doença, mas um estado de alma mórbida que se apegou a um vício ou se apegou ao ódio contumaz e deixou de lado as mãos sagradas de Deus. Inspire com calma, lentamente. Peça a Jesus que tire a depressão, não como se tirasse com a mão, mas como se lhe desse a chave para virar o motor das engrenagens da alma. Esses zumbidos dos teus ouvidos, que parece que não passam, que a medicação humana já foi utilizada e não fez efeito. Muitas vezes é o sistema nervoso atuando no parasimpático, alterando fluidos do nervo vago, por razão de uma leve excitação nervosa e expansão do perispírito. Com isso, capta sons inaudíveis aos seres humanos, que são vibrações ou íons psíquicos erradicados na vida espiritual. Diríamos sussurros dos maus espíritos, nós diremos vibrações do balbúrdia de energias que há em torno. Quando eu contar até 3, respire e solte o ar devagar, exalando o fluido denso que está em teus ouvidos. 3, 2, 1. As fossas nasais. Quantas vezes respiras de maneira equivocada, como se lhe faltasse o ar, e há tanto ar no mundo? Por que respirar apressadamente? Nós que estamos aqui, utilizando o corpo do médium que tem que respirar e falar e coordenar ao mesmo tempo, cadenciamos o movimento respiratório, inalando e expandindo a capacidade dos alvéolos pulmonares de serem umedecidos pelos fluidos de cura e trabalharem na essência mimética do ser. Dessa forma, não inspiras apenas o ar humano, muitas vezes abafado pelos ambientes fechados, mas de longe trazemos ervas do campo, fluidos da natureza, ectoplasma do prana da natureza e do plâncton dos mares. Inspire agora com calma. Veja como desobstruiu os canais inalatórios. Veja como não é preciso ficar nervoso para respirar. Encoste as costas um pouco no assento. Expire devagar. Lentamente a respiração se torna uma cadência suave. Não temas mal algum. A respiração é o movimento de Deus, que marcou com seu dedo no mundo seus obreiros fiéis. Vamos à garganta. Quantos de vós, dificuldade de se alimentar? Às vezes a palavra não sai, não é verdade? Às vezes há um embotamento da palavra. E é porque o nó que faz da tua garganta é muitas vezes aquela criança que foi mal educada ou que foi educada rispidamente e queria dizer: papai, mamãe, eu não sou assim, eu errei porque não sabia o que fazer. E aquela mágoa foi se contristando, levando o psiquismo a criar capas obscuras na região da fala. O nobre estudioso Saussure, inspirado também por ele, foi Jacques Lacan. Dizia que a linguagem é o fenômeno expressivo do inconsciente. Dessa forma, então, entre linguagem e consciente há o espírito. Você verbaliza aquilo
que seu espírito guardou, ou que a sua essência trabalhou durante décadas e décadas de dor e sofrimento. Eu libero agora a sua garganta das inflamações psíquicas, para que você consiga se alimentar fluidicamente, estavelmente, e consiga respirar com paz e luz. Faça para mim agora a aspiração com a boca e solta pelo nariz como se tivesse sido mergulhado num tanque de água, como fazem os mergulhadores quando descem na pressão da água, na pressão atmosférica mais densa. Vamos lá? Mais uma vez. Por favor, mais uma vez. Tudo bem, relaxe um pouco. Deixe usar o ar acalmar. Sensibilize seu espírito com calma. Tranquilize, está tudo bem. Vamos ao coração. O coração nós movimentamos com calma. Acalma agora a tua pressão arterial. Acalma agora os teus batimentos. Acalma agora o teu pulsar da vida. Passou. O medo passou. A angústia passou. As dificuldades passaram. Por que ficar nervoso ou nervosa? Não vai levar a lugar algum. Por que guardar mágoas? Alguém coloca lixo dentro da geladeira. Para que guardar rancor? O ódio é um cancro que destrói por dentro, no espírito, até chegar ao corpo. Venha comigo agora até a glândula timo. Aperte. Olhe para cima, olhe para o céu. Senhor, fortaleça minha imunidade. Retire de mim todos os nódulos e pontos obscuros. Curai as feridas da minha alma. Iluminai todo o meu ser. Plenificai o meu espírito. Acalmai todo o meu ser. Toda ansiedade agora é posta por terra. Todo o pânico agora, localizado nessa constrição mento-energética, é retirado agora. Todo o medo de morrer, de desencarnar, de adoecer, de enfermar, de não conseguir, de não vencer, de não se doutorar na vida, com a sabedoria do campo, com a sabedoria do homem, com a sabedoria do pai, com a sabedoria do trabalhador, do estudante, do religioso. É retirado. E através do cordão umbilical agora, você ressignifica todos os centros nevrálgicos do seu corpo, relaxando a região sacra, relaxando e limpando nas mulheres o útero, o tubo de Falópio, as regiões onde possam causar fluídicos congestionados, obscuros, por causa de relações intrínsecas da sexualidade ou da vida germinativa. Muitos casos de endometriose no espírito. Por favor, não neguem a sua ginecologia e seus médicos. Mas muitas causas de doenças uterinas. É a raiva do sexo oposto. É a mãe castradora. É o pai que lhe batia. É o medo de ter relacionamentos físicos enfermos. Cortamos agora um laço fluídico negativo que te deixava contristada, enferma, liberando as energias para aliviar fenômenos de fibromialgia no espírito, não na medicina humana, e também fenômenos de endometriose. Muitas mulheres pedem para a região das mamas. Mentalize agora, quando fostes amamentada.
Transporta isso para teus próprios mamilos. Energize teu próprio ser. E trabalhe no teu espírito frações sagradas de amor. Todo o organismo foi agora trabalhado. Em nome de Deus, a limpeza fluídica foi realizada. Façamos a limpeza agora dos lacrimejar dos olhos, dos fluidos saídos da face. E vamos agora fechar essas feridas emocionais, curando não somente o médium, mas todos aqui presentes com o passe. Você pode agora, irmão e irmã, colocar o seu primeiro nome e o nome da sua cidade. E oremos a São Francisco de Assis, que cure todos nós aqui presentes, que cure os desencarnados que aqui foram trazidos, e encaminhe os obsessores e sofredores à morada espiritual, casa de Madalena, e nos proteja com a bênção do Senhor. Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, Pai, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se viverá para a vida eterna. Amém. Jesus, eu te amo. Jesus, cura-me. Eu te amo. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, todas as rogativas aqui foram anotadas pelos trabalhadores e médicos espirituais e enfermeiras espirituais. Rogamos que todos saiam daqui melhores e aliviados. Rogamos pela saúde e a cura do médium e de todos aqui presentes. A cirurgia espiritual e o acolhimento foi realizado com êxito. Sigamos na paz de Deus e na paz de Jesus. Do vosso servo humilde, Dr. Fritz. Abra os olhos com calma, respire devagar, alguns minutos para refazimento e restabelecimento emocional. Obrigado a todos pelo suporte fluídico, pelas orações. Obrigado à mediadora Isa, que está aqui trabalhando conosco. Obrigado, Tatiana. Obrigado a todos. Algumas impressões que nós sempre damos. Obrigado, Isa. Gratidão. Tudo isso que o Dr. Fritz falou resgata uma ciência e uma espiritualidade muito grande. Porque vai no além do homem, né? Que dizia Nietzsche, né? No Übermensch, no além da alma. E esse além da alma nos demonstra que nós curamos muitos males quando o espírito esfriou um pouco, vou botar aqui o chá, quando o espírito trabalha com a graça do Senhor. Eu tenho certeza, né? Obrigado, Jaime, Deus abençoe. Tenho certeza que muito amor e muita luz vem do Cristo. Conforme nos indica Dr. Fritz, qualquer cura aqui realizada, qualquer bem-estar, qualquer melhora, a Jesus agradeça. Nós somos simples e humildes instrumentos. Realmente, o que ele falou tem muito sentido. Às vezes a gente acha que muitas coisas são ilusões, são fantasias e são criações do Espírito. O Espírito é imortal, nós não podemos negar isso. Mas o corpo também precisa de cuidados, né? E quando a gente cuida do Espírito, o corpo sente. Uma calma é anestésico do Espírito.
das células. Uma prece é medicação, sabe? Às vezes acordou um mal-estar, ou veio aquele medo, veio aquele desafio existencial que você vai ter que enfrentar durante o dia. Coloca um copo d'água. Obrigado, Maria. Faça uma oração, faça uma prece, tome aquela água. Você vai ver que há uma modificação. As nossas células se imantam de amor quando Jesus está conosco. Obrigado, Cris. Obrigado, Leonor. Então, não esqueçam jamais. A espiritualidade está aqui para nos ajudar. Deus é Pai. Nós não estamos jamais esquecidos. Cris, obrigado, querido. Mas qual é a nossa parte? A parte que nos cabe, como dizia a parábola, né? A parte que nos cabe é nos dedicar a sermos pessoas melhores um dia após outro. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. E dessa forma nós vamos trabalhando gradativamente. Amando, respeitando, cuidando, amparando, servindo, né? Verdade, diz que a paz do Cristo envolva a sua energia e seja renovada, exatamente. Quando a paz de Jesus nos envolve, obrigado, Marise, nossa energia é renovada. Tudo que se renova, renasce. Tudo que renasce, acalma. Tudo que acalma, acerena. Tudo que acerena, cura. E esse ambiente é um ambiente de cura. Muitas pessoas dizem, por que você não leva esses atendimentos para um salão fechado? Porque a nossa tarefa é justamente ir no virtual para não purificar o virtual. Não cabe a nós purificar o virtual. Obrigado, Iana. Sentiu bem, obrigado. Mas cabe a nós levar a pessoas que não podem ir no salão fechado. Nós já fizemos atendimentos em salões fechados, deu 100, 200 pessoas, maravilhoso. Mas aqui, milhares de pessoas passando, são pessoas que não podem ir num lugar, não pode no outro, não pode sair de casa. Então é o atendimento espiritual se desdobrando segundo a tecnologia nos permite. Isso faz de nós melhor que os nossos antepassados? De modo algum. Mas faz de nós continuadores de obras que trabalhadores mais preparados que nós fizeram. Eu deixo um abraço no coração, um ósculo de luz. Ficamos todos com Deus. Obrigado, gratidão, gratidão. Fique com Deus, meus anjos. Que Jesus nos ilumine, hoje, agora e sempre. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão.